Muito bem, para você que nos acompanha na TV todo dia, eu vou trazer agora as informações do esporte. Antes da gente falar de futebol, de bola rolando ou de expectativa, a gente tem informações com relação à CPI de manipulação de resultados que corre no Senado. Bom, a informação que a gente traz é de que o Senado concluiu na tarde desta quarta-feira os trabalhos da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, comissão iniciada em abril do ano passado para investigar casos de manipulação de partidas no futebol brasileiro. Na reunião desta quarta-feira, foi aprovado o relatório final da comissão, que pede ao Ministério Público o indiciamento de 3 pessoas que, segundo as investigações, tiveram ligação com a manipulação de partidas no futebol brasileiro. O Bruno Tolentino, tio do jogador Lucas Paquetá, William Pereira Rogato, apontado como chefe de um esquema de manipulação de jogos no Candangão de 2024, que é o campeonato do Distrito Federal, e Thiago Chambó tiveram o pedido de indiciamento aprovados pelo relatório final. Agora cabe ao Ministério Público acolher ou não o pedido do texto votado nesta quarta-feira. O Tolentino foi ouvido pelos parlamentares em outubro de 2024, quando foi perguntado sobre transferências bancárias feitas para o atacante Luiz Henrique, do então Botafogo. O tio do Lucas Paquetá havia feito apostas combinadas em que o jogador, à época do Real Betis, da Espanha, e Lucas Paquetá levariam cartões amarelos em partidas do Campeonato Espanhol e também do Campeonato Inglês, respectivamente. Documentos analisados pela CPI também indicaram que Tolentino movimentou quantias financeiras incompatíveis com o patrimônio declarado por ele. Em pouco mais de 250 transações, ele pagou a si mesmo um montante a R$ 800 mil. Então, essa é as principais evidências ali que a CPI da manipulação de resultados do futebol brasileiro tem a seu favor e agora pede indiciamento dessas 3 pessoas. Bom, tomara que isso tenha acabado, né, com esses indiciamentos aí, essas idas, né, para cima da justiça com relação às pessoas que manipulam resultados, principalmente jogadores. Deixa eu trazer aqui informações de modo geral do Brasil. Daqui a pouco eu falo da seleção brasileira, porque tem novidade. Mas tem uma novidade aqui, tem uma situação que acabou chamando a atenção. O Rafinha, ex-lateral do Bayern de Munique, ex-lateral do São Paulo, ele estava no Coritiba, tá? Guarde bem essa palavra, no passado estava. E ele foi liberado, segundo o clube, para resolver problemas particulares lá na Alemanha. Afinal de contas, ele ficou por muitos anos na Alemanha, então ele tem casas, tem bens lá, tem negócios lá na Alemanha. Então ele foi liberado para resolver esses problemas particulares lá. Porém, teve uma partida do Bayern de Munique, uma partida festiva, né, comemorativa do futebol alemão, de futsal, que é aquele campinho society, né, que não tem lateral, e ele acabou jogando aquele jogo e não pediu e nem informou ao Coritiba que faria essa partida comemorativa ao Bayern. E ele, com um contrato no Coritiba, não participou de amistoso contra o Santos e tudo mais, aquelas coisas, treinamentos, tudo isso para resolver pendências particulares. E aí os torcedores do Coritiba foram até as redes sociais, entraram em contato com a comissão técnica, dirigentes do clube do Coritiba, para pedir a rescisão contratual do jogador e também uma explicação com relação ao atleta. E nesta quarta-feira, o Coritiba acabou divulgando a rescisão amigável com o Rafinha, tá? A rescisão amigável com o Rafinha. O jogador de 39 anos tinha o vínculo até o fim agora de dezembro de 2025 e sem autorização prévia ele foi nesse jogo festivo e participou. Se ele tivesse só assistido, tudo bem, mas como ele jogou, aí o Coritiba entendeu que foi enganado pelo um dos seus maiores ídolos, né? Clube pelo qual ele escolheu voltar depois de tantos anos. Deixa eu trazer 2 informações com relação à seleção brasileira. O Brasil joga nesta sexta-feira contra a Colômbia no estádio Mané Garrincha, tá? E o Dorival Júnior está fazendo mistério sobre a escalação da seleção brasileira, que não vai poder contar com o Neymar Júnior. O técnico Dorival não quis revelar em entrevista coletiva nesta quarta a escalação da seleção brasileira para enfrentar a Colômbia. A partida é válida pela 13ª rodada das eliminatórias, 9 horas e 45 minutos, dizendo que ele tem 1 ou 2 dúvidas. Dorival afirmou que o Brasil deve ir a campo com formação parecida com a que foi divulgada pela imprensa, mas adiantou, né? E ele revelou que estas incertezas estão nos setores de meio e também de ataque, justamente
onde o Neymar jogaria. A especulação da imprensa é que o Dorival mande a campo o goleiro Alisson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, Bruno Guimarães, Gerson, Rafinha, Rodrigo e no ataque Vini Júnior e João Pedro. Essa deve ser a escalação da seleção brasileira para a partida dessa primeira data FIFA contra a Colômbia no Mané Garrincha. Visando já a partida contra a Argentina na próxima semana, dia 25, jogando lá em Buenos Aires, na Argentina, teve mais uma situação, né? Na última edição eu trouxe que o Messi estava cortado, não foi convocado, e agora o Lautaro Martinez foi cortado da seleção e está fora dos jogos contra o Uruguai e também contra o Brasil. Já sem o Messi, que sequer foi convocado devido a um desgaste muscular, o técnico Lionel Scaloni perdeu outro titular do ataque para os clássicos contra o Uruguai e também contra o Brasil. Lautaro Martinez foi cortado devido a uma lesão muscular na coxa esquerda, informou nesta quarta-feira a Associação de Futebol da Argentina. Então, são duas preocupações para o Lionel Scaloni e duas boas, né? Os dois bons desfalques aí para as demais seleções. A Argentina tem 25 pontos, é líder, e vai enfrentar o vice-líder Uruguai, que tem 20. Joga na sexta-feira em Montevidéu, no Uruguai, e obviamente depois, como eu disse, joga dia 25 de março contra o Brasil, lá em Buenos Aires, na Argentina, no Monumental de Núñez, certo? Então essas foram as principais informações do esporte desta edição. A gente volta numa próxima. Um abraço.